que eu sou agora a administração pública e eu quero a sua casa. O que vou falar para você, telespectador? Eu vou falar, eu preciso de sua casa. Você está desapropriado. Quanto que eu vou ganhar por isso, professor? Você vai ganhar o valor de mercado. Lembra que a gente imaginou 250 mil? É isso que você vai receber. Mas, professor, eu não queria vender a minha casa nem por 500 mil reais. Só que na relação de direito privado, a sua vontade é importante. Na relação de direito público, não. Na relação de direito público, o Estado manda. Ele não pergunta se você quer. Ele simplesmente faz. Você perdeu a sua casa. E agora vai ganhar a indenização. A indenização, quanto é? Valor de mercado. Ok? Isto é um ato imperativo. Não precisa da vontade, do consentimento da parte privada. Não precisa do consentimento do cidadão. Ótimo, professor. Abordamos, então, o primeiro trecho do conceito. Vamos ao segundo trecho do conceito? Vamos. Para a desapropriação, então, ser válida, ela precisa atender ao interesse público. Só que esse interesse público, ele não é assim genérico, como em todos os outros assuntos de direito administrativo. Quando a gente fala de qualquer ato administrativo, nós falamos, olha, este ato tem que atender ao interesse público, e basta isso. Só que na desapropriação, no assunto de desapropriação, este interesse público, esta finalidade, atender ao interesse público, ela é uma finalidade genérica. E aqui, a norma exige especificidade. A norma exige qualificação. O interesse público na desapropriação, ele é qualificado. Na desapropriação, a qualificação do interesse público se dá ou através do atendimento da utilidade pública, ou através do atendimento do interesse social. Ou a administração atende a um interesse público chamado utilidade pública, ou a administração atende a um interesse público chamado interesse social. Então vamos imaginar a situação. Quando que a administração vai atender a utilidade pública? Quando o bem permanece na propriedade do Estado e o Estado lhe fornece uma finalidade para a coletividade. Veja, vamos imaginar que a sua casa foi desapropriada. Desapropriaram a sua casa. Destruíram a sua casa e construíram no lugar da sua casa uma estação de metrô. Bom, se construíram a sua casa, no lugar da sua casa, uma estação de metrô, a estação do metrô é patrimônio público, oferecido à coletividade. Então atendeu à utilidade pública. Quando o Estado desapropria e destina este imóvel para terceiros, como por exemplo, a reforma agrária, quando desapropria o latifúndio improdutivo e destina ao sem terra, o que ele está atendendo? Ele está atendendo a um interesse social. Então vamos agora exemplificar dois casos. Utilidade pública, o bem desapropriado permanece no patrimônio público. No interesse social, o bem desapropriado é destinado para terceiros, visando um melhor aproveitamento. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Desapropriou a sua casa, transformou numa praça pública. Está atendendo o quê, professor? Está atendendo a utilidade pública. Desapropriou a sua casa, construiu no lugar da sua casa um conjunto, certo, de apartamentos populares, apartamentos bem pequenos, e distribuiu esses apartamentos para o sem-teto. Está atendendo o quê, professor? Interesse social. Desapropriou a sua casa, último exemplo, desapropriou a sua casa e construiu no lugar da sua casa o mercado municipal. O mercado municipal se mantém no patrimônio público, portanto está atendendo a uma utilidade pública. Ótimo, então abordamos a segunda parte do nosso conceito, né? Já falamos de imperatividade do ato de desapropriação, falamos da finalidade do ato, utilidade pública ou interesse social. E agora vamos então abordar a terceira e última parte, que se trata da indenização. Professor, como é que se paga a indenização? A indenização se paga através do dinheiro, da entrega de dinheiro, antes da transferência do imóvel e
a entrega do dinheiro deve representar aquilo que realmente vale o imóvel. Sabe uma pergunta muito recorrente da população em geral para qualquer advogado? Geralmente perguntam, professor, o valor que se paga pela desapropriação é o valor que consta lá no carnê do IPTU? O valor que se paga é aquele valor venal do IPTU? E eu tenho que responder negativamente. Não, não é aquele valor. Geralmente aquele valor que está lá no IPTU, valor venal, que significa para o direito, valor de venda à vista, não representa verdadeiramente o valor do bem desapropriado. Principalmente, nesse caso, se for um bem imóvel. Não representa. Ora, professor, não representa? Não. Então, como a desapropriação ela não está ligada ao direito tributário, na desapropriação, direito administrativo, deve o Estado se socorrer a uma nova perícia, a uma nova investigação, porque ele tem que pagar exatamente aquilo que vale o bem. Se for um comércio, por exemplo, nós sabemos que há um direito agregado ao comércio, chamado fundo de comércio. Ou seja, são os clientes deste comércio. Se você desapropriar uma pessoa e jogar o comércio desta pessoa para outro bairro, ele vai perder toda a clientela. Então ele precisa receber uma indenização com relação também ao fundo de comércio. Vamos imaginar que esta pessoa conseguia dinheiro através desse imóvel. E ele vai deixar, vamos imaginar uma remuneração como se fosse a locação. Ele vai deixar de ganhar dinheiro porque ele vai deixar de alugar o bem. Então, neste caso, vai ter lucros cessantes. A indenização precisa prever também lucros cessantes. Professor, e se enroscar tudo, demorar muito tempo, merece o recebimento de juros? Sem dúvida nenhuma. Na desapropriação existem juros moratórios pela demora e juros compensatórios pela perda que a pessoa teve do seu imóvel. Então, há duas incidências de juros neste caso da desapropriação. E professor, e se eu conseguir resolver isso somente no Poder Judiciário? O meu advogado vai ter também uma remuneração? Com certeza. Há previsão expressa de honorários advocatícios já no bojo da indenização. Então, a indenização deve representar completamente o valor do imóvel. Ok? Vamos abordar uma exceçãozinha da regra. Nós temos, então, nesse cenário traçado, a desapropriação como a forma do Estado transferir a propriedade privada ao patrimônio público, sendo este ato um ato imperativo, ou seja, uma ordem do Estado, não pergunta a vontade do particular, não requer o consentimento do particular. Nós temos que tem que atender a um interesse público específico, que se dá através ou da utilidade pública ou do interesse social, e nós vimos também que precisa pagar a indenização justa, prévia e em dinheiro. Ótimo, professor. Qual é a exceção e sobre o que essa exceção recai? A exceção recai justamente no último item, ou seja, na indenização. A indenização vai continuar existindo, só que agora ela não será mais prévia e não também será mais em dinheiro. Ela somente será justa. Justa continua sempre existindo. Mas vamos abordar quais são essas exceções, professor? São duas exceções tão somente. E eu vou abordar aqui uma de cada vez. Vamos começar com a exceção que incide sobre o imóvel localizado na zona urbana. Se você tem a sua casa localizada na zona urbana, se você tem um imóvel localizado na zona urbana, este imóvel deve atender à função social. De acordo com o que, professor? Com o plano diretor. Nós sabemos que para algumas cidades, dependendo da população, há necessidade de existência de plano diretor. E quando existe plano diretor, existe uma programação do município para atender a coletividade em geral, para atender a população, para que a população viva na cidade com um certo conforto.
Então, a propriedade imóvel localizada na zona urbana deve atender